o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo federal pretende criar regras mais rígidas para as concessões de energia elétrica. Segundo ele, a ideia é antecipar a renovação de quem estiver em posição de cumprir as novas normas. Quem não puder, terá a renovação barrada. O ministro afirmou que o objetivo é evitar que as companhias se isentem da responsabilidade por falhas na oferta de energia. Mas com você, Piperno, acha uma boa iniciativa? É claro que isso acontece no calor do padrão Enel de qualidade, né? Aliás, ou na falta de calor, inclusive, porque ela não está conseguindo gerar, transmitir a energia necessária. E, veja, eu sempre tenho muita dúvida quando começa a ocorrer soluções por atacado nesse tipo de contexto, nesse tipo de ambiente. Eu acho que algumas coisas têm que ser feitas, sim. É inadmissível que uma empresa com o padrão Enel, ela tenha lá um dos filés mignons do país. Mas, de qualquer forma, eu prefiro sempre ações pontuais com quem não esteja prestando bom serviço, aliás, os serviços desejados, pelos quais, aliás, ela é regiamente remunerada. E você, Alan Gani, vê nessa movimentação do governo, do ministro, também um quê de oportunismo, de aproveitar o momento, chutar cachorro morto, já que está todo mundo criticando a Enel, apontando as falhas no serviço, e também bater no peito, mostrar musculatura, falar que está sendo rígido ali com a empresa? Eu acho que tem isso? Sim, não, eu acho que sim, concordo com o Piperno. Eu acho que essas mudanças no calor dos acontecimentos e mudanças muito grandes, muito drásticas, porque vão para os holofotes, elas são muito complicadas, porque pode trazer algum risco institucional de quebra de contrato, porque a empresa fala, tudo bem, agora eu tenho uma série de regulações, então para que eu vou também investir tanto? A gente tem que também sempre prever a reação que vai ter a empresa. Não estou falando aqui que a Enel seja santa, que prestou um bom serviço na cidade de São Paulo, mas também tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, eu concordo aqui com o Piperno, tem que ter ações mais pontuais do que estrangular, né? Uma grande regulação que pode até afastar os investimentos, né? Obviamente que é uma situação diferente, mas em 2012, né, uma quebra de contrato e mais regulação e canetada afastou os investimentos do setor elétrico. Além da questão da empresa da energia elétrica, também melhorar o serviço de poda nas cidades, porque em parte também a falta de energia está ligada à queda de árvores, né? E acho que hoje é mais fácil você conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU do que você fazer uma poda numa grande cidade como São Paulo, né? E seja lá a empresa que vier prestar o serviço, vai sofrer com esse problema, exatamente, né? Tem dificuldade porque cai árvore, derruba fio, aí não tem serviço que aguente. E aí, Segré, o que achou da proposta? A proposta tem que ser validada, óbvio, se uma empresa, seja concessionária ou até privatizada, não presta um bom serviço para a sociedade, as cláusulas devem ser controladas e revistas eventualmente. Mas me preocupa quando um governo progressista observa isso de que temos que controlar e quem não cumprir vai ter a concessão barrada. Você sabe que eu venho do futuro, em algumas vezes. E o que você viu lá, Segré? A Argentina é um bom exemplo disso. Vou te dar dois exemplos. O primeiro é Aerolíneas Argentinas, foi privatizado, o governo, com essa desculpa de que não estava prestando um bom serviço, não era uma questão social. O governo progressista sempre dá esse amparo de tem que ser bom para a sociedade, sobretudo para as pessoas que ganham menos recursos e tal. Pegou da privatização, estatizou de novo. Tem uma perda hoje de $1 milhão por dia. Por dia. Aí depois teve outro caso, YPF, tinha sido privatizada. Aí quando foi privatizada, o governo da Kirchner, na época, o atual governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, falou, não, isso aqui não vai, vamos de novo, não está cumprindo com as obrigações sociais e econômicas e tal, vamos de novo para o governo. Essa brincadeira tem um custo para o Estado argentino e para a população argentina, 16 bilhões de dólares. Isso por quê? Porque, lógico, quem foi retirado dessa concessão, barrada a privatização, foi lá na Justiça Internacional, bateu a porta e disse, isso aqui não está certo. E a Justiça falou, é verdade, não está certo. Então, a Argentina tem que pagar 16 bilhões. E quando a gente leva para questões das concessões de energia, a minha preocupação é, vai barrar uma concessão, vai dar para quem? Quem vai fazer esse trabalho se a concessão for barrada? Teria que abrir uma nova licitação
que tenha pessoas interessadas nesse projeto, porque estamos falando de investimento. Investimento é igual, depois do signo igual, é retorno econômico. Não é, vamos fazer o bem, porque o bem é maravilhoso. E aí você tem outra questão que tem a ver com situações atuais do Brasil. Lembrando que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que vai voltar na pauta agora de novo essa questão, tem uma revisão tributária em que, mesmo com todos os caminhos legais concluídos, se o STF mudar a sua interpretação, tem que pagar imposto para trás. E aí você fala, internacionalmente isso não é bem visto. Ninguém gosta dessa insegurança jurídica nesse fato. E aí vem a outra composição, que é uma das gerações de energia mais importantes que o Brasil está tendo hoje, é a energia solar. Ela gera mais energia, inclusive, que Itaipu. Aí você tinha um projeto em que você, o governo, estabelecia benefícios para aqueles que quisessem instrumentar esse tipo de energia. Agora estão pensando em colocar taxação para insumos, para artigos que tenham vinculação com isso. E essas situações, para alguém que está dizendo, se você não cumprir, eu vou barrar a tua concessão, é um problema, porque isso pode fazer que ninguém queira pegar esse cachorro morto, dizendo, já que esse aqui não quer, então, e aí o que vem pela frente? O governo pega de novo a concessão. E aí já sabemos o que é. Veja. Lembro da Telesp na época. Acho que prestava um serviço muito insuficiente e tal, e depois que se abriu o mercado melhorou. Porém, no caso, por exemplo, de concessões de energia elétrica, tem um monte de problemas, de questões. Então, por exemplo, caça a concessão da Enel, como é que você vai fazer no dia seguinte? Como é que vai ser isso aí? Não é fácil arrumar um concessionário grandão. Agora, também não é só tirar do Estado e dar para a iniciativa privada que você vai ter, isso seria um sinônimo de, melhorar o serviço, vamos ter serviços de primeiro mundo. Não custa lembrar que nas duas maiores regiões metropolitanas do país, São Paulo e Rio de Janeiro, as concessionárias são privadas e os serviços são muito ruins, da Enel aqui e da Light lá. Então não é uma coisa tão simples assim. Claro que não. Fala, Dávila. São duas coisas completamente diferentes. Cada concessão tem uma peculiaridade local. O caso da Light no Rio de Janeiro, mais de metade da eletricidade fornecida é gato. Como é que você vai ter um negócio que metade do teu mercado não existe? É energia roubada. Mas descobriram isso depois? Não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Se tem um compromisso assim, olha, se é gato, então nós temos que começar a regulamentar, o governo tem a meta de chegar... Porque senão, como é que você faz um negócio? Não dá para fazer um negócio. Tem que cobrar uma fortuna dos outros que pagam para compensar a perda de dinheiro que você tem em metade dos consumidores que não pagam a conta. Então, assim, é óbvio que isso não é mercado. Isso é mercado negro, tá certo? Você tem metade do mercado que é mercado negro. Então, precisa, evidentemente, o governo entrar, botar ordem nesse mercado. Porque senão o negócio não fica em pé, a não ser cobrando uma fortuna daqueles que podem pagar. Então, é um caso diferente de São Paulo. A Enel acabou de perder. A gente sabe que perdeu a concessão, inclusive no estado de Goiás, porque prestou um péssimo serviço, né? E o governador Caiado brigou e conseguiu caçar a concessão da Enel no estado, né? Então, a mesma coisa precisa acontecer aqui agora. Agora, todo contrato, nós aqui somos todos defensores de cumprimento de contrato, previsibilidade das regras do jogo de contrato. Agora, todo contrato também tem aquelas cláusulas de força maior. Se você não está cumprindo, não é que você tenha fechado para a eternidade com um determinado contrato. Não. Se você não está cumprindo, é óbvio que tem que ter meios para você caçar aquele contrato, ou rever o contrato, ou acabar com a concessionária. E no caso de São Paulo, sim, tem bons argumentos para poder rever esse contrato que está sendo prestado um mau serviço. Agora, por outro lado, tem que ter negociação. Vamos dizer que um ponto só que o Alan Gani colocou aqui. Que parte da queda de energia em São Paulo é por causa de árvore. Bom, não dá para uma concessionária ficar esperando um ano para você podar uma árvore. Então, o que acontece? A concessionária, nessa hora da briga, fala assim, tá legal, então poda de árvore agora, em lugar que tem rede elétrica, vai ser nossa. Porque nós temos que fazer o trabalho. Não dá para a gente aqui ficar esperando a prefeitura tomar uma decisão, quando, na verdade, nós temos que tomar porque nós somos responsáveis pela concessão. Então, tem coisas no entorno desse contrato que deveria ser de responsabilidade, inclusive da concessionária, para evitar que haja o interrompimento do fornecimento de energia. Então, tudo isso precisa ser visto no detalhe. Agora, o que distorce completamente esse mercado de energia é o que o Segré colocou. É a intervenção do Estado. É tão regulamentado, as regras mudam tanto,
que só companhia muito grande, que pode aguentar esses desaforos de governo durante muito tempo, podem estar nesse jogo. Então, esse é um enorme problema. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A TUST, que é, na verdade, a taxa que você paga na transmissão do fio. O que acontece? Com as energias renováveis, eles não precisavam pagar. Então, você tem lá o seu painel solar, você coloca energia na rede, só que você não está pagando nada. Quem está pagando é o grande. Bom, mas então alguém está subsidiando isso. Então, precisa mexer o mercado. Se começa a crescer muito o fornecimento de energia solar ou eólica, precisa rever essa taxa, porque não pode pegar carona e o outro pagar a conta. Então, o que acontece? Esse excesso de regulamentação do setor acaba criando enorme distorção. Aí, quando uma inovação, como é o caso da energia renovável, aparece, você depara com um problema real. Vai cobrar ou não a taxa da TUST? Ah, mas se cobrar, inviabiliza o investimento da solar. Bom, então alguma coisa está errada nesse negócio do mercado. Ou a taxa está muito cara desse fio, tá certo? Ou precisa ser revista, ou tem que ser dividida essa conta com todo mundo. Então, não é tão simples. E eu detesto essas coisas de simplificação. Caça a concessão, dá para outro. Não é assim. Tem que entender os problemas estruturais do sistema. E isso, se não for revisto pelo setor privado e pelo setor público conjuntamente, nós vamos acabar, como o Segre bem colocou aqui, com o futuro da Argentina. Aí assim, não, isso aqui nada funciona, ou cria regulamentação demais que desestimula o setor privado, e aí isso volta para a mão do Estado, que evidentemente é o sonho de consumo de muita gente da esquerda. E isso é péssimo para o Brasil, porque a gente se lembra. Nós que temos um pouquinho mais de cabelo branco aqui, o que era o serviço da Telesp em São Paulo antes de ter... Né, a gente hoje reclama das operadoras, mas quem viveu na época de Telesp, Telerge, aí a gente se lembra quão caro era, quão ineficiente era e que você tinha que ficar usando orelhão. Então, não vamos pensar que o passado era glorioso. O passado era um desastre. Ninguém tinha acesso à telefonia, era um privilégio de poucos. E não como é hoje, que todo mundo no Brasil tem um celularzinho no bolso.